Sua vida é uma tempestade? Você tem passado por vários momentos difíceis e não vê como resolvê-los, não vê solução para esses problemas, e você corre de um lado para o outro, mas você não encontra solução. Sua vida se encontra em um momento de tempestade, de um momento difícil. E é isso que eu irei falar no vídeo de hoje. Vou abordar esse tema e te ajudar a compreender o momento que você está passando e como sair dele. Mas primeiro, vamos fazer uma oração. Oremos. Seu Deus, meu Pai, venha se fazer presente aqui agora comigo e com a pessoa que está assistindo aqui esse vídeo. Que por meio desse conteúdo, meu Pai, da sua palavra, venha falar ao nosso coração, para que nós possamos entender e colocar esses ensinamentos em prática na nossa vida, para poder conseguir sair desses momentos difíceis a qual passamos. Meu Pai, venha estar comigo com a pessoa que está assistindo esse vídeo agora nesse momento. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E a história que eu irei usar como exemplo para ilustrar melhor será uma história que está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. E diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo-se da multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Ele os despertaram. E lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nessa história, nós podemos tirar vários ensinamentos para a nossa vida. E o primeiro se encontra aqui no primeiro versículo que a gente lê. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Quem estava orientando o caminho deles era Jesus. Jesus estava falando para eles prosseguirem, para eles irem adiante. Jesus estava com eles. Porém, ora se levantou-se o grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Podemos perceber que em um momento, do nada, surge um grande temporal de vento. E muitas vezes acontece a mesma coisa na nossa vida. Quando a tempestade vem para a nossa vida, ela vem de uma maneira inesperada. A gente não espera o problema estar vindo. Ele surge do nada na nossa vida. E quando ele surge, causa assim grande temor na gente. A gente fica com medo. A gente fica em dúvida. Você vai estar conseguindo passar por aquele problema. Você vai estar conseguindo passar por aquela tempestade. E assim como os discípulos naquele momento tiveram medo, a gente também tem medo. Quando a tempestade vem, quando os momentos difíceis vêm do nada, inesperadamente, a gente se questiona se estaremos seguros. Mas nesses momentos, nós temos que nos lembrar que Deus está com a gente. Jesus está no nosso barco e Ele vai nos salvar. Essa é a primeira lição de hoje. Quando a tempestade vem, ela vem inesperadamente. Por isso, sempre esteja com Jesus no seu barco. E a segunda lição é a seguinte: é que muitas vezes as dificuldades vêm de uma maneira inadministrável. Naquele momento que os discípulos estavam assim no barco, eles não conseguiam controlar as águas. E muitos daqueles discípulos eram pescadores, ou seja, eles já estavam acostumados a lidar com o mar, a lidar com as águas. Mas naquele momento, era um problema que não tinha como eles estar resolvendo. Eles se sentiam realmente perdidos naquele problema. Eles ficaram aflitos.
Assim como muitas vezes nós ficamos aflitos nos nossos problemas e não vemos nenhuma maneira de estar resolvendo aqueles problemas. E aquele problema que surgiu com os discípulos foi um problema inevitável. Foi um temporal do nada. Não tinha como eles saberem que aquele temporal estaria acontecendo. E do nada o problema surgiu. Muitas vezes é assim também na nossa vida. Do nada surgem os problemas de uma maneira inevitável e a gente não consegue estar lidando com eles. Nós não conseguimos ir avante diante desse problema. Mas esses problemas da nossa vida são problemas que são instrutivos para a gente. Que a gente deve aprender com cada um desses problemas a confiar em Deus e prosseguir. Então, iremos agora recapitular alguns versículos que fazem questionamentos a Jesus e Jesus também aos discípulos. Vamos lá então. Está no versículo 38. Vamos ler aqui. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram. Eles disseram, a pergunta vem agora: Mestre, não te importas que perecemos? Quando eles falam essa frase para Jesus, é como se você estivesse falando para Jesus agora nesse momento. Jesus, Deus, você não vê a dificuldade que eu estou passando, a angústia que eu estou passando? Por que você não me socorre? Por que você não me ampara? E quando nós estamos com problemas na nossa vida, nós estamos passando por situações difíceis, muitas vezes nós questionamos Deus, assim como os discípulos questionaram Jesus naquele barco. Nós ficamos nos questionando: Deus, eu estou aqui orando, estou aqui intercedendo para poder você fazer uma melhora na nossa vida. E eu não vejo melhora, o Senhor não me ajuda. E muitas vezes nós fizemos essa pergunta para Deus na nossa vida. Meu Deus, você não escuta a minha oração? Você não atende a minha oração? Mas nós temos que entender que Jesus, que Deus, se importa com cada um de nós. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Ele escuta todas as nossas orações. E Ele sempre estará com a gente. Voltando para o início da história, Jesus que falou para eles atravessarem para outra margem do rio. E Jesus estava com eles. Jesus está também com você. E nesse percurso que você faz na sua vida, por vários caminhos, desde o momento que você decidiu seguir a Jesus Cristo, e agora está no caminho rumo ao céu, você irá passar pela tempestade. Mas Deus não fala que não haverá tempestade na sua vida. Ele fala que mesmo com as tempestades que você passará na sua vida, Ele estará com você. Ele estará te protegendo, Ele estará te guiando, e assim você irá chegar do outro lado do rio. Assim você irá conseguir chegar no céu, com Jesus no seu barco, com Deus na sua direção. Só com Ele é que você pode realmente confiar e ficar tranquilo, porque a vitória é certa. Com Ele, todas as coisas se resolvem. Mas muitas vezes nós nos questionamos se Deus realmente ouve as nossas orações. Por exemplo, uma história aqui da Bíblia. Lázaro era amigo assim de Jesus. Mas Jesus estava fora, e quando Jesus volta, Lázaro já estava morto. Mas mesmo Lázaro, já estando morto, já estando numa situação que não teria como sair daquela situação, né, porque era a morte, Jesus tirou ela daquela situação. Assim como Jesus fez com aquela menina que o pai foi procurar Jesus para poder curar assim a sua filha, mas só que o servo chegou falando: a sua filha já está morta. Mas Jesus falou que ela teria vida, e ela teve vida. Nós temos que confiar mais em Deus e realmente aumentar nossa fé a cada dia, para que nós possamos entender o que Deus está nos falando. Muitas vezes Deus responde a nossa oração imediatamente. Outras vezes Ele fala para a gente esperar. Espere, meu filho, espere mais um pouco, que eu estou preparando o melhor para a sua vida. Agora não é o momento. E outras vezes Deus não realmente atende a nossa oração, porque muitas vezes nós oramos pedindo por coisas vãs. Tem uma história que eu já ouvi várias vezes, e tem também até um hino sobre essa história, falando um pouco mais disso. Que é para poder a gente não estar orando por coisas vãs, mas sim orar uns pelos outros. Será que a oração que você fez
não é para o seu próprio benefício, algum benefício seu egoísta, nós temos que começar a orar pelos outros. Orar por nossos familiares, orar pelos nossos amigos. Esse tipo de oração que Deus quer que a gente faça a Ele. E a segunda pergunta que está aqui nesse capítulo é a seguinte. Está aqui no versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Será que você na sua vida muitas vezes não tem fé que a sua oração realmente será atendida? Que você realmente estará passando por aquela dificuldade? Será que você realmente tem fé ou não? Muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus para que Ele age nas nossas vidas, mas é que na realidade nós não temos fé. Nós pedimos, mas não realmente acreditamos que aquilo vai estar se concretizando. E na Bíblia mesmo fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Será que sua fé precisa ser trabalhada? Será que Deus está lapidando a sua vida para que você tenha mais fé e confiança nele? Então por isso que nós devemos buscar a Deus a cada dia, para a nossa fé estar assim aumentando a cada dia e a gente assim caminhar rumo ao céu. E a grande lição que Jesus passa nesse versículo, nessa passagem aqui para os discípulos e também para a gente nos dias atuais, é que o problema não estava na tempestade. Não era a tempestade que era o problema, que era o grande problema que estava deixando eles aflitos. Na verdade, o problema estava dentro do coração deles. Dentro do coração deles, eles não tinham fé que passariam por aquilo. Será que realmente isso acontece na nossa vida? A gente ficar tão perdido nos problemas que temos na nossa vida, nas situações, e a gente não ter fé. E o nosso problema real, se é a nossa fé com Cristo, se é a nossa fé com Deus, nós temos que se questionar a cada dia em relação a isso, para aumentarmos a nossa fé. E nessa história, nós temos 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar da promessa. Foi Jesus que disse para eles: atravessemos para o outro lado da margem. E essa promessa Deus também faz na sua vida. Desde quando você começou a sua caminhada até o seu destino que é o céu, Ele faz essa promessa para você, que no final você irá vencer. Mas você só irá vencer com Ele na sua embarcação. Essa é a promessa que Deus faz para a sua vida hoje. Deus quer te levar para o céu. Mesmo com tudo que você irá passar no caminho até lá, essa é a promessa dele. E Deus cumpre todas as promessas que ele faz. Aqui em Salmos 23:4 diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou seja, mesmo pelas dificuldades que você passará na sua vida, Deus estará contigo. Deus estará te guiando em meio a todas as dificuldades da sua vida. E o outro pilar é a paz. Quando você está com Jesus, quando você está com Deus, mesmo naquele barco, mesmo naquela situação difícil, Deus quer que você tenha paz, que você confie nele, porque com ele, ele irá te ajudar, você irá vencer. Essa paz que Deus quer que a gente tenha no nosso coração, a paz de confiar em Deus, a paz que ele está no controle das nossas vidas, e com ele nós venceremos. E aqui no versículo 41, nós podemos ver o poder de Jesus. Que eles falam o seguinte: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E o poder de Jesus, o poder de Deus na sua vida, irá transformar sua vida por completo. E através da presença dele na sua vida, é que você de fato terá vitória. Que você de fato irá passar pelas tempestades. E para finalizar, eu quero ler aqui uma última passagem. Salmo 107, do versículo 28 ao versículo 30. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto seguro. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Nos levar ao porto seguro.
ao porto de Deus, que é a Jerusalém, a Canaã celestial, e assim viveremos eternamente nos céus. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Ele irá levar você para lá. Então por isso que nós temos que ter a confiança inabalável em Deus. E a cada dia trabalhar cada vez mais a nossa fé, para nos fortalecermos na nossa fé e assim irmos juntos para o céu. Vamos fazer aqui uma oração para estar finalizando. Meu Deus, meu Pai, eu sei que o Senhor se fez presente agora aqui nesse momento, comigo e com a pessoa que está aqui assistindo, meu Pai. Eu sei que essa pessoa, meu Pai, está passando por várias dificuldades, várias tempestades na vida dela. Mas assim como Jesus disse aqui na Bíblia, que levaria os discípulos de uma margem do rio até o outro lado do rio, em segurança, até o porto seguro, é isso que o Senhor quer fazer também com a gente. O Senhor quer nos levar dessa terra cheia de pecado para o outro lado do rio, que é a Jerusalém. E assim para sempre viveremos, sem mais dor, sem pecado, sem mais morte. Meu Pai, venha estar protegendo essa pessoa. Venha estar auxiliando ela na vida dela. Venha estar dando discernimento e sabedoria para ela tomar as melhores decisões. E com ela também salvar assim a família dela. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se você assim gostou desse vídeo e quer assim acompanhar cada vez mais, se inscreve aqui no canal. Se inscreve e ativa as notificações para você receber assim os próximos vídeos. Que Deus esteja com você. Amém. Tchau.